Olá, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma préola da nossa revista editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, cujo título é A Importância e a Relevância da Igreja na Edificação e Solidificação da Instituição Familiar. Meus irmãos, na nossa aula de hoje nós vamos falar acerca da importância da igreja para a família. E eu vou falar com vocês acerca da importância da igreja para a família a partir de três matrizes, tá? A primeira, a igreja é importante para a solidificação da família porque ela defende os valores que são imprescindíveis para a construção e fortalecimento de famílias saudáveis. Irmãos, é como se a família fosse uma semente que pudesse ser plantada numa terra boa e numa terra ruim. A terra boa é um conjunto de valores sociais que favorece um crescimento e desenvolvimento de famílias saudáveis. A terra ruim é como se fosse uma sociedade que tem os seus valores deturpados, que em vez de colaborar para que a família seja cada vez mais forte e unida, colabora para que a família se desfacele, tá bom? Existe também uma segunda forma da igreja cooperar com as famílias, e essa segunda forma é sendo um modelo de família, sendo uma família de famílias, que serve como referência para as famílias menores que a compõem. Por exemplo, a relação de Deus com os seus filhos. É uma referência de como eu, Jefferson, tenho que tratar as minhas filhas. A referência do relacionamento de Cristo com a igreja é a maneira como eu, Jefferson, tenho que tratar minha esposa. A referência da como a esposa tem que tratar a Cristo é a referência de como a minha esposa precisa me tratar. A maneira como os irmãos devem se tratar a partir da perspectiva bíblica, a partir das mutualidades, a partir do mandamento que é o maior de todos, que é o amor. Tudo isso que nós vemos acerca de como a igreja primitiva se tratava, de como eles conviviam e se relacionavam, tudo isso é referência acerca de como a minha família precisa funcionar. Quando eu olho para as obras da carne, que eu não posso produzir essas obras da carne nem no mundo nem na igreja, eu entendo como eu tenho que comportar dentro da minha família. Tenho duas filhas pequenas, vira e mexe, elas estão tendo ali um arranca-rabo entre elas. Uma começa a gritar, outra começa a discutir, outra, tem hora que elas estão disputando, aí eu chego para elas e cito as obras da carne. Eu falo, ó, isso aí é obra da carne. Gritarias é obra da carne. Porfias, que são brigas, obra da carne. Disputas, obra da carne. Vocês querem andar na carne ou querem andar no espírito? Quais são os frutos do espírito? Amor, mansidão, paz. Está tendo paz entre vocês? Então eu pego esses valores bíblicos que devem reger a vida da igreja e trago para dentro do âmbito familiar. De modo tal que a igreja, como a igreja deve ser, como a igreja deve viver, como a igreja se relaciona, acaba sendo um modelo de como a minha família precisa se relacionar. Depois eu tenho a igreja contribuindo para a solidificação da família, aproximando as famílias do Senhor, tendo em vista, e por que isso é uma colaboração? Porque a igreja coopera com a responsabilidade que eu e minha esposa temos de transmitir o legado espiritual para as gerações seguintes, para as minhas filhas, depois para os meus netos, e se Deus quiser para os meus bisnetos, a não ser que Jesus volte antes, o que seria muito melhor. Então, irmãos, eu, como família, tenho uma responsabilidade de transmissão de um legado espiritual. E se eu não tenho a cooperação da igreja, esse legado vai ser transmitido com muito mais pesar. Porque eu ensino em casa. Mas quando eu ensino em casa e a igreja ensina na igreja, e quando a gente se reúne entre amigos, a gente também está falando das coisas de Deus, os amigos da igreja, a gente também está falando sobre as coisas do Senhor, a gente está criando diversos ambientes onde a mesma mensagem é transmitida e solidificada. Então, desse modo, a igreja ela também coopera com as famílias, aproximando as famílias do Senhor, tendo em vista que é legado, que é responsabilidade da família transmitir esse legado espiritual. Então, eu destaquei essas três formas. A primeira não foi mencionada na nossa lição, tá? Ela não foi mencionada. Então, eu vou colocar ela como um plus, como um acréscimo, tá bom? Segunda informação que eu quero trazer para vocês é que os tópicos que estão expostos aqui na lição foram inspirados nos tópicos da revista, mas não seguem exatamente o que está na revista, tá bom? Eu achei por bem, tem hora que vocês veem que eu sigo exatamente os tópicos da revista, tem hora que eu não sigo, tá? Por quê? Porque nem sempre a exposição que está na revista ela é adequada para a didática que eu quero utilizar com vocês, tá bom? Mas tudo que eu estou falando aqui partiu da revista. Então a revista está dentro da aula de hoje, só que com uma organização diferente. Então compreenda a aula de hoje como uma aula que vai falar do que está na revista, mas também vai trazer conteúdo complementar e que está organizado de um modo um pouquinho diferente,
mas quem lê a revista e assistir a aula vai ver que tudo que está na revista está aqui também. Vamos então avançar, mas não sem antes de relembrar que nós no último bloco comentamos aí as críticas e perguntas da última aula, como também eu não quero iniciar antes de convidar você a se tornar um apoiador do canal. Se você nos segue há muito tempo, recebe esses vídeos e entende que ele é uma bênção para a sua vida, saiba que ele pode ser uma bênção para a vida de outras pessoas também. E a continuidade desse canal com certeza passa pela ajuda e a contribuição de vocês. Então, vamos agora para a nossa vinheta e logo após vamos iniciar a nossa exposição de hoje. Vamos agora para o nosso tópico 1, a igreja e a defesa dos valores da família. Irmãos, esse tópico eu considero que ele seja imprescindível para a nossa exposição de hoje. Tá? Muito embora a lição não tenha falado sobre isso, mas eu considero que falar da importância da igreja para a família sem falar disso aqui é perder uma grande oportunidade. Tá? Então vamos falar desse tema agora, mas não sem antes ressaltar a importância da família para a sociedade. Irmãos, a família é a célula máter da sociedade. Uma sociedade sem famílias saudáveis será uma sociedade doente. Por quê? Porque toda a formação de todas as gerações, tanto presentes como futuras, elas são realizadas dentro do âmbito familiar. Dentro do âmbito familiar. Não há uma sociedade saudável que não tenha famílias saudáveis. Isso é impossível. Por quê? Porque a família é o núcleo social de formação de valores, caráter, formação emocional de todas as gerações. Tá? Além disso, além do papel de formação, eu quero destacar também o papel do cuidado. Não existe nenhuma instituição mais importante do que a família para cuidar dos vulneráveis. A gente sabe, irmãos, que o Estado pode ajudar bastante, por exemplo, em relação aos doentes. O Estado pode fornecer médico, enfermeiro, hospital, leito. A gente sabe que fornece muito mal, muito mal. O Brasil é um país que, proporcionalmente ao que cobra de tributos, entrega um serviço público muito deficitário. Tá? Proporcionalmente, se você considerar o que é cobrado e o que é entregue, a gente recebe muito pouco pelo que a gente paga. Então, nem sempre a gente tem um médico, um enfermeiro, um leito. Nem sempre, tá? Mas mesmo quando tem, imagine duas pessoas enfermas. 2 idosos, doentes, internados há um mês. Os dois recebem os mesmos atendimentos médicos, o mesmo leito, no mesmo hospital, na mesma enfermaria, com os mesmos enfermeiros, com todos os remédios, o que já é raro, tá? Porque um atendimento integral assim nem sempre está disponível. Mas digamos que eles recebem os mesmos subsídios aí do Estado para sua recuperação. Sendo que um tem um filho, um neto, uma esposa, 24 horas por dia ali do lado do leito dele, ajudando ele em tudo, a levantar para ir ao banheiro, a chamar o enfermeiro quando vê que ele está passando mal, a conversar, a bater papo, a trazer alguma coisinha ou outra de fora para ele comer se for possível. Qual dos dois que você acha que vai estar mais bem cuidado? No sentido integral, não no sentido apenas de entrega de remédio. Qual dos dois? Dá para comparar, irmãos? Dá para comparar. É incomparável. É óbvio que aquele que está ali com a presença de um familiar 24 horas por dia, que está sempre recebendo visita dos outros familiares, está sendo muito mais bem cuidado no sentido integral do que aquele que está ali abandonado. É óbvio. Pensa também nos portadores de deficiência, quantidade de crianças que estão nascendo que são autistas, com transtorno de déficit de atenção, com outros transtornos até mais graves. Você acha que um orfanato vai cuidar bem de um deficiente tão bem quanto uma família amorosa e estruturada? Você acha que é possível cogitar nessa hipótese? Em relação aos idosos, você acha que vai existir algum asilo que cuida melhor de um idoso do que uma família amorosa, estruturada e responsável? É óbvio que não. É óbvio. Isso aqui é assim, mas é clarividente, tá? É clarividente. É óbvio que uma família amorosa, cuidadosa, responsável sempre irá cuidar melhor. Sempre. É claro que isso não dispensa o cuidado, o auxílio do Estado. O Estado pode até auxiliar, mas nunca, jamais, ele vai fazer um bem maior para um doente, para um deficiente
ou para um idoso do que a própria família. Ninguém vai fornecer toda a estrutura material, física, emocional, espiritual do que a família. Incomparavelmente, tá? Se a gente jogar para criança e adolescente, aí, meu irmão, não tem... Desculpa, deu vontade de espirrar. Aí não tem nem mais discussão. Aí é incomparável. Imagina uma criança sendo criada por uma família amorosa, estruturada e responsável. E agora imagina uma criança sendo cuidada por um orfanato bem estruturado, financiado pelo Estado. Qual dos dois ambientes você acha que será mais saudável para cuidar dessa criança? É óbvio que uma família sempre será infinitamente melhor para essa criança do que um orfanato bem estruturado. É óbvio, tá? Irmãos, e a ausência, a necessidade da família estruturada é tão grande. Quando eu falo família estruturada, é família com pai e mãe atuando em conjunto para a criação dos filhos, tá? É isso que eu quero chamar de família estruturada. E aí a gente acrescenta agora amor e cuidado e responsabilidade, tá bom? Como um pacote completo. A necessidade de família estruturada com presença de pai e de mãe é tão grande que as estatísticas vão revelar os prejuízos que a ausência dessa família estruturada gera. Vamos começar aqui com a fala do ex-presidente Barack Obama. O ex-presidente Barack Obama, citando estatísticas, tá, pesquisas lá dos Estados Unidos, disse: nós conhecemos as estatísticas e as crianças que crescem sem pai têm 5 vezes mais chance de viver na pobreza e cometer crimes, 9 vezes mais chance de abandonar a escola e 20 vezes mais chance de parar na prisão. Será que uma estatística dessa é irrelevante? 20 vezes mais chance de parar na prisão uma criança que é criada sem o pai. É claro, você não pode confundir estatística e probabilidade com certeza. Muitas crianças são criadas só com a mãe e não viraram bandido. O próprio Barack Obama, ele foi criado sem o pai a partir dos 2 anos de idade. E ele não virou nenhum bandido, pelo contrário, virou o homem mais poderoso do mundo no seu tempo, né, de presidente. Então, é óbvio que probabilidade não garante destino. No entanto, quase sempre garante, tá? Quase sempre. Uma mãe que cria um filho sozinha, ela tem que remar dobrado, ela tem que sacrificar dobrado, ela tem que se desdobrar dobrado. E tem que contar muito mais com a graça do Senhor do que um casal mais estruturado, amoroso e responsável. Os dois trabalhando juntos, cooperando. Certo? Eu vou dar um exemplo muito simples. Tenho 2 meninas, é pouca criança, certo? Mas na hora de dormir, as crianças sempre estão querendo resistir, nunca querem ir para a cama. Aí vem a esposa, vai botar a roupa, no caso mais na pequena, né? Bota a roupa na pequena. Nisso eu já fui pro banheiro, já tô botando a pasta na escova, já escovo o dente, já coloca para deitar, um conta história num dia, outro hora, e assim a gente vai se alternando e se ajudando na criação dos filhos. Se fosse um sozinho, ia ter o trabalho dobrado. No mínimo dobrado, no mínimo, tá? Então, irmãos, é estatisticamente comprovado que a ausência de um pai, e normalmente quem sai da casa, quem abandona os filhos, quem abandona a prole é o macho. Se você olhar nos outros mamíferos, você vai ver que quem cuida dos filhotes é a fêmea. Pode olhar nos outros mamíferos, qualquer programa de televisão que passa aí vida animal, vocês vão ver isso, tá? Porque o elo da fêmea com a prole é infinitamente mais forte do que o elo do macho. É porque a prole é gerada dentro dela. Ela tem aquele vínculo da amamentação e do cuidado desde pequeno muito forte. O homem precisa se esforçar para ser responsável. A mulher já consegue ser responsável com muito mais naturalidade. Então, como a maioria dos casos de desestruturação familiar é o pai indo embora, essas crianças criadas sem a presença do pai têm muito mais chance de dar errado na vida do que criada com o pai. Como eu disse, isso não é destino. Tem muita criança que foi criada sem um pai que deu certo. Estou falando de probabilidade. Outra frase, tá? A falta da figura paterna traz prejuízos. Tudo isso, irmãos, estão dentro de matérias do jornal Gazeta do Povo, que pegou isso em pesquisas, tá? De acordo com diferentes estudos, jovens criados nessa situação, sem a presença do pai, possuem muito mais chance de viver na pobreza, vimos isso, abandonar a escola, vimos isso na frase do Barack Obama, e de cometer crimes, vimos isso na frase do Barack Obama. Agora vem um dado novo. Eles, essas crianças criadas sem os pais, esses jovens criados sem os pais, têm o dobro da probabilidade de tirar a própria vida.
Então, até em relação a esse tema tão sensível, uma criança criada sem os pais tem uma probabilidade muito maior de incorrer nessa conduta nefasta que é tão devastadora para todos os que ficam, que amam essa pessoa que se foi. Outro tema. O governo tem um grande interesse em promover a união vitalícia da mãe e do pai. Isso aqui é um governo pensante, né? Se a ausência paterna causa tanto mal assim, por uma questão óbvia, o governo deveria ter interesse em manter as famílias estruturadas, para o bem da própria sociedade, para o bem do próprio Estado, tá? Porque, de acordo com todas as métricas, essas crianças são as mais vulneráveis, as crianças sem os pais, são as mais vulneráveis fisicamente, mentalmente, emocionalmente, academicamente e do ponto de vista dos relacionamentos. Então, por exemplo, a gente ouve falar de crente. Eu já tive 2 presbíteros há muitos anos atrás que congregaram na igreja que eu estou hoje, Assembleia de Deus de Areia Branca, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Já tive 2 presbíteros há muito tempo atrás, não congregam lá há anos, que simplesmente cresceram ou viveram a vida inteira lá na igreja como obreiros, com filhos criados com a gente, amigos nossos lá, e depois de muitos anos a gente veio a descobrir que tinham filhos de outro casamento que eram completamente negligenciados. Não estou falando de pensão não, porque a própria mãe dos filhos abandonados entra na justiça e ganha pensão. Eu estou falando da assistência afetiva. Eu ia nos aniversários, nunca via esses irmãos, nem sabia que existia. Aí, muito tempo depois, você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, que é amigo desses filhos abandonados e sabe dos transtornos afetivos, emocionais que essas pessoas, que essas crianças, depois viram jovens, depois adultos, carregam por causa do abandono paterno. Porque se você tem um pai, você sabe quem ele é, e ele não te dá a mínima atenção, ele não te ama, se nem o teu pai te ama, é porque, isso é a conclusão que essas crianças depois jovens chegam, é porque eu não valho nada mesmo, né? Porque se nem o meu pai consegue me amar, porque eu não tenho importância nenhuma mesmo. Então, irmãos, não é incomum meninas que foram criadas sem um pai se submeter depois, posteriormente, a relacionamentos abusivos. Por quê? Por que que elas aceitam estar em relacionamentos abusivos? Porque elas têm uma carência afetiva tão grande que elas não querem perder quem dá a mínima atenção para elas. Então é abusador, mas como dá alguma atenção, dá algum afeto, ela prefere ficar com o abusador do que correr o risco de ser abandonada e de ficar sozinha de novo, devido a esses traumas que ela carrega da vida. Então, uma família, uma criança, um adolescente criado sem a presença do pai, tem todas essas probabilidades ao seu desfavor. E eu lamento muito que dentro de igreja evangélica nós tenhamos pastores que sabem que obreiros vivem assim e não tomam providência nenhuma. Isso é uma vergonha. Se você é pastor e você tem um obreiro que vive numa situação dessa, a Bíblia diz que aquele que abandonou os seus negou a fé e é pior do que o ímpio. Eu vou citar esse versículo logo mais à frente, tá? Vou mostrar o texto. Se ele não tem vergonha na cara para criar, para conviver com os filhos do primeiro casamento, se ele não tem noção da sua responsabilidade como pai, que não é apenas financeira, mas é principalmente emocional e afetiva, esse indivíduo não vai entrar no céu. Ele é pior do que o ímpio. E se ele não vai nem entrar no céu, como é que ele pode ser obreiro na igreja? Enfim, vamos continuar. Incrível que pareça, né? Por mais que a gente descubra a importância da figura paterna, o Brasil, irmãos, ele tá de mal a pior. Quanto mais o tempo passa, mais você vê crianças, jovens, adolescentes e adultos que foram criados sem a presença do pai. Tem uma prima da minha esposa que uma vez ela falou que estava no trabalho e ela atendeu o telefone, era o pai dela ligando para ela. E tinha um grupinho lá de pessoas do trabalho, né? Algumas pessoas. Ela atendeu, oi pai, não sei o que, falou com o pai, tal, depois desligou. Aí o pessoal, caramba, que legal, teu pai te liga. Ela, ué, por quê? Ah, não, porque eu fui criado sem pai e tal. Eu também. Quando ela viu a rodinha inteira, foi criada sem pai. Só ela ali tinha convivência com o pai. Olha que situação medonha. Medonha. E o que é pior,
o número de natalidade no Brasil diminuiu em 2001, 2002, 2021, 2022, mas o IBGE, na estatística de 2023, descobriu que apesar do número de natalidades em números absolutos ter diminuído, na verdade, números relativos ter diminuído, o percentual de crianças que foram criadas, que nasceram e não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento, foi maior. Quer dizer, diminuiu relativamente o número de nascimentos e o número relativo de crianças com ausência do nome do pai na certidão de nascimento cresceu. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então, a gente está indo de mal a pior, irmãos. E isso vai refletir na sociedade lá na frente. Mais criminalidade, mais pessoas presas. Às vezes a gente acha que o problema para a criminalidade é desencarcerar. O argumento da esquerda. A gente encarcera muito, a gente prende mal, e tinha que ter uma política de desencarceramento, porque isso favorece o crime organizado. Tá, meu amigo, mas você tem uma estatística comprovada dizendo que crianças criadas sem a presença paterna têm 20 vezes mais chance, 20 vezes mais chance de se tornarem criminosos e você não faz nada para incentivar a união entre marido e mulher para a criação dos filhos? Você não tem nenhuma política pública voltada à manutenção do vínculo conjugal? Porque o vínculo conjugal não é questão apenas de amor afetivo entre homem e mulher, também é uma questão de criar condições para o desenvolvimento e crescimento de crianças saudáveis. Crianças que terão muito menor probabilidade de cometer crimes no futuro. Então, irmãos, a gente tem que perceber quais são os verdadeiros problemas da nossa sociedade para a gente atacá-los. Porque você tem um monte de legislação que foi criada desde a década de 90 para gerar o desencarceramento em massa. E o que você tem visto? Mais encarceramento, muito embora a legislação flexibilizou muito. Ah, mas aumentou pena de alguns crimes. Beleza, alguns crimes realmente aumentaram pena. No entanto, criaram vários outros mecanismos para essa pessoa não cumprir a pena preso. Eu posso citar aqui inúmeros institutos do Código Penal que fazem com que uma pessoa que seja condenada não cumpra a pena preso. Institutos da Lei 9.099, institutos de progressão de pena, que são anteriores, tá? Institutos da suspensão condicional da pena. Agora, recentemente, no pacote de crime, o acordo de não persecução penal. Se eu fosse começar a dizer aqui a quantidade de institutos que visam fazer com que uma pessoa que realmente praticou um crime não fique presa, vão ficar de boca aberta. Ah, mas no crime tal aumentou a pena, no crime tal aumentou a pena. Sim, mas também multiplicaram-se igualmente a quantidade de institutos para que essa pessoa não cumpra essa pena no cárcere. Então, mesmo assim, você vê a multiplicação de pessoas sendo presas. Por quê? Porque a gente não está atacando o mal pela raiz. Famílias desestruturadas favorecem o desenvolvimento e o crescimento do crime. E o que mais faz com que as famílias se tornem desestruturadas? Eu acredito, irmãos, que do ponto de vista moral, o principal fator é o hedonismo. É uma filosofia que está impregnada na nossa sociedade pós-moderna, principalmente em alguns países, como é o caso do Brasil, de que você tem que viver para o prazer. De que você tem que viver para ter novas experiências, você tem que viver para realizar os seus sonhos, você tem que viver para experimentar coisas novas. E essa filosofia de que você tem que viver para o prazer, ela é completamente incompatível com a vida de responsabilidade familiar. Pensa comigo, você tem um bebezinho recém-nascido e tá deixando você um mês sem dormir direito. E aí você quer ter uma experiência nova. Qual a experiência? Dormir 8 horas, a noite inteira. Mas na madrugada o bebê começa a chorar e você quer ter uma noite satisfatória de sono. É seu direito como um ser humano. Aí qual é a sua brilhante ideia? Para satisfazer o meu desejo, vou pegar esse bebezinho, vou colocar ele no quarto isolado, bem longe do meu quarto, para que ele chore a noite inteira e eu fique aqui tendo a minha experiência de sono agradável. Você está vendo que é incompatível? Uma vida de prazer é incompatível com a vida de responsabilidade familiar? Um homem que quer ter uma vida dissoluta, experimentar várias mulheres diferentes, como é que ele vai conseguir se manter dentro de um casamento? Como é que ele vai conseguir se manter dentro de um casamento? Uma mulher que quer ter uma vida dissoluta,
quer ter várias experiências com várias pessoas diferentes, quer curtir a vida, por que não? Como essa mulher vai manter um casamento, uma família estruturada? Como? Só que é o seguinte, essa mulher ainda tem um vínculo maior com a prole do que o homem. Se você olhar os mamíferos em geral, basta ver qualquer programa de televisão que fala sobre vida animal, você vai ver que quem cuida dos filhotes é a fêmea, não é o macho. Porque a fêmea tem um elo de ligação com o filhote infinitamente superior ao macho, porque ela gera no ventre dela, ela amamenta, ela cuida desde os primeiros momentos, ela tem um vínculo sentimental que é anterior ao próprio nascimento. O homem não tem esse vínculo tão próximo. Ele tem também, mas é muito inferior, é muito mais tênue, muito mais frágil. Por isso, você vê essa diferença se cumprir nas estatísticas. Vê a quantidade de pai solo e vê a quantidade de mãe solo. Não compara. Então, essa mentalidade de que você tem que viver para o prazer, para a satisfação dos seus desejos, que acaba gerando uma sociedade promíscua, onde a liberdade sexual se transforma em valor moral. Acredite se quiser. Eu não sei em qual momento que houve isso na nossa civilização, não sei qual foi a chave de virada, mas em algum momento a promiscuidade se tornou um valor positivo para a nossa sociedade. Uma vez eu vi um corte de 3 mulheres ou 4 estavam conversando, uma estava falando que teve somente 3 homens. Foi casada com os 3 e teve relação somente com os 3. E as outras, assim, estavam, assim, escandalizadas. Tipo assim, lamentando. Nossa, coitadinha, somente é mesmo? Tipo assim, com pena dela, que teve 3 casamentos. Eram artistas. Que teve 3 casamentos, não foi um. Depois eu vi outro corte de uma artista muito já bem idosa, nem atua mais, já foi muito famosa, que também estava sendo debochada das outras amigas artistas, que ela que ela tinha ficado casada 46 anos, depois o marido morreu, e só teve ele como homem. E elas estavam zombando dela. Por quê, irmãos? Porque dentro de uma mentalidade, de uma cosmovisão hedonista, quem não está desfrutando dos prazeres sexuais na sua máxima liberdade, na sua máxima potência, tá tipo desperdiçando a própria vida. Solução do cristianismo. Em primeiro lugar, a condenação moral da fornicação e do adultério, que consequentemente é a condenação moral da promiscuidade. É a condenação moral da promiscuidade. Para o cristianismo, aquele que cogita tá com a mulher, cogita não, aquele que imagina tá com a mulher, já adulterou, já fornicou no seu coração. Então o cristianismo vai ser contra a pornografia. E já ouvi estatísticas que quase metade dos vídeos pornográficos são feitos com mulheres que foram vítimas de tráfico de mulheres. É contra o adultério. Então, consequentemente, é contra a promiscuidade. Isso, por tabela, vai fortalecer as famílias lá na frente. Segundo lugar, o cristianismo é contra a dissolução do casamento, então ele é favorável. Ele é favorável à indissolubilidade do vínculo conjugal. Para nós, acabar um casamento através de divórcio é uma vergonha. Então isso também ajuda as pessoas a lutarem mais um pouco. Terceiro lugar, condenação dos negligentes. É assim também que o cristianismo valoriza a família, dizendo que você que negou, o contexto aqui é negar viúva, tá? Abandonar idoso. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então, o filho que não ajuda a mãe idosa, abandona o pai idoso, ele negou a fé e é pior do que o ímpio. O pai que tem filho do primeiro casamento e ele não dá nenhuma assistência, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então existe uma condenação ostensiva do cristianismo contra os abandonadores. Mas o ponto, o homem que maltrata a sua esposa, ele tem suas orações retidas. Deus não o ouve. Então existe uma condenação explícita do marido abusivo, do marido tóxico. Isso aqui é uma condenação moral e espiritual. Moral e espiritual. A Bíblia manda os filhos honrar os pais e as mães. É uma ordem, um mandamento com promessa. E obedecer. O quão isso valoriza, o quão isso ajuda no desenvolvimento do caráter das crianças e dos adolescentes, são criados
aprendendo isso, que é a vontade de Deus para a vida dele, que eles sejam obedientes a pai e mãe, que eles honrem o pai e a mãe, não trate com desrespeito, não trate como se estivesse tratando um amiguinho. E outros valores cristãos também que são imprescindíveis para a formação e permanência da família. Como, por exemplo, o amor sacrificial. Se você quiser ter uma família bem estruturada, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que renunciar. O perdão, nenhum casamento sobrevive, irmãos, 40, 50 anos sem perdão, isso não existe, tá? Tem dois pecadores com criações diferentes que passaram a morar juntos até que a morte os separe. Tu acha que isso não tem altíssima probabilidade de gerar faísca? É óbvio que tem. Um vai ferir o outro em algum momento. É óbvio. Mas aí, com o perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores, a gente aprende que a gente não pode negar o perdão para ninguém. Paciência, o fruto do Espírito, um traço do caráter de Cristo, algo que a gente precisa ter também, que é tão importante para a família. E sem falar que a gente combate também pecados que destroem as famílias, né? Pecado do orgulho. Um acha que nunca está errado, um não gosta de ser corrigido pelo outro, um se ofende facilmente, é melindroso por causa do orgulho. Poderia ficar horas aqui falando acerca desse pecado e do quanto ele gera transtornos no âmbito familiar. Pai que nunca mais falou com o filho porque o filho falou alguma coisa que feriu o orgulho dele. Filho que nunca mais falou com o pai por causa de uma palavra dura do pai. E aí ele prefere perder a convivência de alguém com que ele ama do que se reaproximar, pedir perdão ou perdoar. Então, o orgulho ele destrói as famílias aí aos montes. Não é só a promiscuidade que acaba com família, não. A condenação das obras da carne, brigas, gritarias, disputas. Como eu já dei o exemplo da minha própria casa, que eu corrijo minhas filhas quando elas estão brigando. Falei, isso é obra da carne, isso é pecado. Quando elas estão gritando, isso é pecado, isso é obra da carne. Quando elas estão disputinha, falei, isso é obra da carne. Uma querendo ser melhor do que a outra, isso é obra da carne. Isso é pecado. Você usa a Bíblia para modelar como a sua família tem que viver. Isso aí é algo que a gente aprende com o cristianismo, que favorece a estabilidade das famílias. E, por último, dentro daquilo que eu levantei, a fé de que Deus restaura as famílias. Isso também, irmãos, é um combustível para quem não aguenta mais. Eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais esse sofrimento. Mas aí ela vai para o culto e ouve a pregação do vinho, que Jesus transformou água em vinho, né, no casamento. Quer dizer, o casamento estava perdendo a sua alegria, Deus restituiu a alegria daquele casamento. E ouve de tantos e tantos e tantos milagres, ela começa a acreditar que aquilo pode acontecer na casa dela também. Pode acontecer na vida do filho dela que está viciado em drogas. Pode acontecer na vida do marido dela que está preso. Ele pode se converter dentro do presídio. Pode acontecer na vida do pai alcoólatra. Então isso, a fé, irmãos, é uma âncora para segurar algumas famílias que já estavam quase sendo arrastadas pelas ondas da vida, certo? Então, aqui estão alguns exemplos de como, do ponto de vista moral, a igreja pode ajudar as famílias. Vamos agora para o nosso tópico 2. A igreja, uma família de famílias. Aqui no tópico 2, irmãos, eu quero falar com vocês acerca de como a igreja é um modelo para a nossa família. Eu já comecei falando na introdução. O primeiro era um modelo de relacionamento, de pai para filho, Deus e nós, como um pai tem que tratar um filho. De filho para pai, como nós temos que tratar a Deus, como os nossos filhos devem nos tratar. É uma referência de marido para esposa, de esposa para marido, porque Paulo fala em Efésios 5, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela, e a mulher tem que ser submissa ao marido como a igreja a Cristo. A gente entende como os irmãos devem se tratar olhando para a igreja primitiva, que eles tinham tudo em comum. Eles se reuniam todos os dias para orar, se reuniam todos os dias para partilhar o pão, eles se reuniam todos os dias. Então você vê esse conjunto enorme, enorme de referências e você chega à conclusão que existe um modelo para as famílias. E esse modelo está na palavra de Deus e na igreja. Só que existe mais, certo? Existe mais. E a gente vai mostrar esse desdobramento aqui para vocês. Primeiro lugar, quando a gente fala de relacionamento de irmão para irmão, que vai influenciar também na família, a gente precisa lembrar que a igreja primitiva, ela tinha uma experiência de igreja familiar. Ela tinha essa experiência. Em primeiro lugar, irmãos, ela se reunia basicamente nas casas. A igreja de Jerusalém, lembrando que tinha igreja em Antioquia, em Éfeso, em Corinto, em tudo quanto é canto, tá? Ali no primeiro século.
A igreja de Jerusalém frequentava o templo e as casas. A de Jerusalém. E mesmo assim, a prioridade sempre foi as casas. Tanto isso é verdade que posteriormente que o templo foi destruído, eles continuaram nas casas. Eles não tentaram construir um novo templo. No ano 70, o templo foi destruído. A igreja de Jerusalém continuou existindo ali. Em outros lugares, eles se reuniam tanto nas casas, como, eventualmente, dependendo da quantidade de gente, tinham lugares públicos para reunir todo mundo, como é o caso da escola de Tirano, lá em Éfeso. Então, só que no grosso, o relacionamento acontecia nas casas. E é por isso que, isso desde Jesus, o primeiro culto de adoração a Jesus foi nas casas, quando os magos vieram do Oriente adorá-lo, lá na estrebaria. O primeiro culto de libertação foi numa casa, quando Jesus expulsou o demônio. O primeiro derramado do Espírito Santo aconteceu numa casa, que foi no cenáculo. Cenáculo é o terraço de uma casa, ali em Atos 2. Nós temos também o derramado do Espírito entre os gentios, que aconteceu também numa casa, que foi a casa de Cornélio. Se você olhar o Novo Testamento, tem vários versículos bíblicos que mostram que a igreja se reunia nas casas. Paulo sempre mandava um abraço para os irmãos da igreja que está na sua casa. Se você ler esses textos aqui, ó, ele sempre está falando da igreja que está se reunindo na casa de alguém. É por isso que quando ele foi perseguir a igreja, ele perseguia de casa em casa. E se você for para Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles sempre estavam reunidos nas casas. Como eu já disse para vocês em inúmeros outros momentos, depois vocês leiam esses textos aqui para reforçar, a arqueologia descobriu que durante os 250 primeiros anos da igreja, eles não construíram nenhum templo. Eles começaram a construir alguma coisa parecida com o templo a partir do ano 250, e é raro, e começou a se proliferar os templos cristãos mesmo após Constantino. Por quê? Porque eles tinham a cultura de se reunir nas casas. É por isso também que lá em Apocalipse 3:20, que a gente fala do coração, onde Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, ali, mano, não é a porta do coração, não, é a porta da casa. Por quê? Porque aquela igreja de Laodiceia se reunia nas casas e Jesus estava do lado de fora, querendo entrar para participar com eles. Só que Jesus não entrava, porque a reunião era tão deles que Jesus não tinha espaço ali. Então ele estava ali, ó. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Porque Jesus estava fora da casa das pessoas. E aí, meus irmãos, temos também vários textos bíblicos que mostram que a igreja era uma família. Primeiro, o texto explícito de Efésios 2:19, que a gente encontra na revista também, mas tem também inúmeros outros em que Paulo e os outros escritores do Novo Testamento diz que nós somos filhos adotivos de Deus, de que nós somos irmãos. E aí os textos estão todos aqui, tá? Estão todos aqui. Eu vou direto para esse aqui que fala que para a gente fazer o bem a todos, mas principalmente para os domésticos da fé. Essa expressão não é a força de expressão, não, irmãos. É um doméstico na fé porque são pessoas que se reúnem nas casas junto com você. Quando Paulo fala para a gente fazer o bem a todos, mas principalmente para o doméstico da fé, o que ele está falando? Faça o bem a todos, mas principalmente para aqueles que se reúnem na tua casa para adorar o Senhor. Porque eles se reuniam nas casas, por isso que são domésticos na fé, que se encontram no mesmo domicílio. É nesse sentido. Temos também 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, onde Paulo fala dele como se fosse um pai para a igreja da Galácia, por quem estava novamente sentindo dores de parto. Ele usa essas referências, tá bom? Quando Paulo fala para Timóteo, ele fala, ó, as pessoas mais velhas trata como a pais, as moças trata como as irmãs, as idosas trata como mães. Quer dizer, tem um relacionamento familiar com as pessoas que fazem parte da igreja que você está pastoreando, Timóteo. E assim por diante, tá, irmãos? Coloquei aqui muitos textos bíblicos para depois vocês lerem, para reforçar a aula de vocês. Depois, nós temos também o princípio de que a minha família é uma igreja e a igreja é uma família. Quer dizer, eu tenho que ver a minha família como a minha igreja. Tanto isso é verdade que Paulo fala assim, ó, que o presbítero, ele se tornar presbítero, ou bispo, é a mesma coisa, ele precisa ser marido de uma só mulher e tem que governar bem a sua própria casa, tendo todos os seus filhos em sujeição. Porque se ele não tem
não consegue governar a sua própria casa, como é que ele vai governar a igreja de Cristo? Para Paulo, a igreja é como se fosse a subcongregação que o indivíduo está pastoreando. Se ele não consegue pastorear a subcongregação dele, como é que ele vai pastorear uma igreja maior? Então a família é a nossa subcongregação. Paulo fala sobre isso também em Efésios 5, quando ele diz que o marido é o sacerdote do lar, que ele lava a esposa pela lavagem da palavra, assim como Cristo faz com a igreja. Então é papel do marido cristão ministrar a palavra na sua casa para purificar o coração e os sentimentos da sua família, principalmente da sua esposa. Eu coloquei essas referências todas aqui e eu só queria reforçar mais uma coisa. É que você olhar o Novo Testamento, você vai encontrar o termo irmão, irmã, irmãos, mais de 200 vezes. E lá, irmãos, não era força de expressão, tá? Entre eles, chamar um outro de irmão não é igual. A gente fala irmão, beleza? Não é assim. Eles se chamavam irmãos porque eles se sentiam irmãos. Eles tinham um convívio tão profundo de família que os romanos, que viam a igreja de fora, diziam que eles eram incestuosos, porque eles casavam entre irmãos. Quem olhava de fora achava que eles eram irmãos de verdade. Tamanho comunhão que eles tinham entre si. Então, chamar um ao outro de irmão não era uma força de expressão entre eles. Eles viviam um relacionamento familiar de verdade. Atos 2, eles tinham tudo em comum. Eles se reuniam todos os dias. Tinha vida mesmo de família. Então, esse modelo de família do Novo Testamento, que é a igreja, é uma referência para as nossas famílias. Tá? Então, o fato da igreja e dos relacionamentos da igreja servirem como referência já é muito importante para as nossas famílias. Mas mais do que isso, como eles se tratavam também é uma referência para as nossas famílias. E por fim, a igreja coopera com a missão da família, que é transmitir o legado do evangelho, o legado espiritual para as gerações futuras. E aqui, irmãos, eu quero falar um pouco sobre essa responsabilidade de transmitir esse legado, tá? Se você observar, Noé, se você olhar lá as datas de aniversários, você vai ver que Noé, ele conviveu com os netos de Adão. Se você fizer o cálculo lá das idades, você vai ver que Noé conviveu com os netos de Adão. E os netos de Adão já estavam completamente corrompidos. Foi a geração que morreu com o dilúvio. Como é que pode netos do homem que foi criado, que morou no jardim, estarem desviados de tal modo que Deus precisou matá-los através do dilúvio? Como é que pode isso? Uma degeneração tão rápida? Se você notar, Abraão, ele conviveu com os netos de Noé, quer dizer, a geração já estava corrompida de novo. Quando Deus chamou Abraão, a geração... A Bíblia diz que Terá já era idólatra. Se você olhar os dados arqueológicos, Ur dos Caldeus era uma terra extremamente idólatra. Como é que pode, irmãos, uma geração que tinha ainda vivos os netos de Noé ter se corrompido tão rapidamente? Se você olhar nos dias do juiz, a geração que entrou na terra da promessa, que não veio do deserto, ela se desviou muito rápido. Ela aderiu à adoração a Baal e a Astarote muito rapidamente. Por quê? Aí Juízes explica. Porque a geração anterior não falou para os seus filhos acerca das obras do Senhor. Então, irmãos, essa falta de responsabilidade de transmitir um legado espiritual fez com que o povo se desviasse completamente dos caminhos do Senhor. Se você observar, Eli foi um homem fiel ao Senhor, mas seus filhos foram completamente corrompidos. Samuel foi boa gente, os filhos dele não. Se você observar, irmãos, raramente o avivamento de uma geração atinge outra. Coreia, que é uma referência de avivamento, as maiores igrejas do mundo. Se você observar lá, apenas 20% da população se reconhece como protestante, evangélica, né? E somente 10% dos jovens se reconhecem como evangélicos. Quer dizer, a juventude da Coreia já não tem mais nenhuma conexão com os grandes avivamentos que ocorreram na década de 70 e 80 lá. Já se desconectaram. Da mesma forma que no Brasil, você vê uma geração gigantesca de jovens e adolescentes que tem todo um vocabulário de crente, mas que não frequenta mais igreja. Então, queridos, por que isso acontece? Porque a geração anterior não transfere seu legado espiritual para a geração seguinte. Olha o que aconteceu com Ezequias. Ezequias, ele está prestes a morrer, Deus usa o profeta Isaías para dizer, ó, prepara a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai partir. Ezequias ora ao Senhor, se humilha, Deus dá mais 15 anos de vida para ele,
E ele botou a casa em ordem dele? A casa dele em ordem? Não, não colocou a casa dele em ordem. Durante esses 15 anos nasce Manassés, que sucedeu a Ezequias e foi o pior rei da história de Israel, do reino do norte e do reino do sul. Ninguém foi pior do que Manassés. Manassés foi tão ruim, tão desviado, que ele queimou um dos filhos dele, a Moloque, no altar do templo de Jerusalém, irmãos. No altar do templo de Jerusalém. Então, Ezequias, que deveria colocar a casa dele em ordem, fez justamente o oposto. Ele continuou sendo negligente. E você vê o quanto ele é negligente quando você vê aquele relato que os babilônicos vão fazer uma visita a Judá, ele mostra todo o palácio dele, mostra o templo, começa a se gabar ali, e Deus levanta o profeta para dizer, olha só, por que você agiu dessa maneira? Os babilônicos um dia vão entrar aqui, vão levar teus filhos, e vão levar o teu ouro, vão levar os teus tesouros, e vão levar tudo que você mostrou. Mas isso não vai acontecer nos teus dias, mas sim nos dias dos teus descendentes. Aí a Bíblia diz que ele se alegrou porque não ia acontecer nos dias dele, para você ver que ele não estava nem um pouco preocupado com o legado. Nem um pouco preocupado. E aí qual foi a consequência? O pior rei da história, entre Judá e Israel, o pior de todos, pior do que Acabe, pior do que qualquer outro que apareceu, foi Manassés. Por isso, irmão, nós devemos transmitir o legado espiritual para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações seguintes. Isso a gente tem que agir de maneira ativa. E a palavra de Deus fala isso veementemente. Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. A gente fica muito preocupado, ou dá muita ênfase com a promessa, né? Que não é promessa, é probabilidade, porque Provérbios não é livro profético, é livro de sabedoria. Então, o que ele está dizendo aqui? Se você instruir o menino no caminho que deve andar, muito provavelmente, até quando ele se envelhecer, ele não se desviará. Isso aqui é uma frase que não tem natureza profética, tem natureza de sabedoria. Sabedoria não trabalha com tudo ou nada, vai acontecer porque Deus falou. Sabedoria trata com probabilidade. Sabedoria trata com noções correntes da sociedade. Se você instruir teu filho no caminho, é quase certo que quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Isso aqui não é uma promessa, tá bom? E outra coisa, não é ele não vai se desviar. Diz que até quando envelhecer não se desviará. Não é que vai desviar e vai voltar. Não é isso que o texto está dizendo, tá? Até quando ele ficar velho, se você transmitir o legado de verdade, ele vai permanecer nesse caminho. Mas é claro, isso aqui não é um texto profético. A gente tem que estudar, interpretar os textos bíblicos a partir dos seus documentos. É um documento profético? É literário? Qual o gênero literário do livro, melhor dizendo? É profético? Então Deus falou, vai cumprir. Não é sabedoria? Sabedoria já é sabedoria, não é profético. Não é pedra, não é cravado em pedra, tá? Nesse sentido. Salmo 78, eu já passei tanto do tempo, eu gostaria muito de ler o Salmo 78 com vocês, irmãos. Esse salmo aqui certamente é um dos melhores para a gente falar de legado, de transmissão de legado espiritual, tá? Mas eu não tenho tempo. De todos os textos que você vai ver aqui, não deixe de ler o Salmo 78, tá? Eu coloquei aqui na tradução da NVI, que é um pouco mais clara, mas na nossa tradução também é muito boa, tá? Então não deixe de ler o Salmo 78, que fala acerca dessa transmissão de legado espiritual para os descendentes. E isso também é uma ordem, você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 6, em vários momentos eu destaquei só do 1 ao 7 aqui para vocês, tá bom? E aí, irmãos, quando você vê Abraão, você vê que Abraão era diferenciado, né? Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, ele fala, como é que eu vou destruir Sodoma e Gomorra? E não falar nada para o meu servo Abraão. Tendo em vista que será uma grande nação, e que ordenará os seus filhos da sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Quer dizer, o que fez Deus respeitar Abraão como um servo fiel? Qual foi a característica? Meu irmão, ele não apenas crê em mim, ele crê tanto que ele vai instruir os seus filhos a crer em mim também. Isso era uma marca distintiva de Abraão, tá? E por isso Deus não escondia os segredos dele para Abraão. Por causa do compromisso intergeracional de Abraão, que Abraão sabia que ia ser uma grande nação e que essa nação deveria ser uma nação temente ao Senhor, e por causa disso ele investiu espiritualmente na vida dos seus descendentes. Depois, vamos de fato para a cooperação da igreja com a missão da família, que é transmitir esse legado espiritual. E aí, irmãos, a gente tem a colaboração da igreja através
de alguns ritos que aproximam a nossa família de Deus. Lembrando que a responsabilidade primária é nossa, como pais, como avós, como bisavós. No entanto, a igreja coopera. Coopera como? Através do culto regular, ceia, batismo, celebração de casamento, cerimônias fúnebres, através da integração da nossa família na comunhão da igreja, para que a família seja cada vez mais saudável, se relacionando com outras famílias também tementes ao Senhor. A igreja favorece em tudo isso. Ela também nos ensina a palavra, através do culto público, do culto de doutrina, de palestras, através de seminários, cursos, EBD, salinha das crianças na hora do culto. Irmãos, através de eventos, retiros para jovens e adolescentes. Irmãos, a igreja, irmãos, ela facilita demais a nossa vida. Seria tudo infinitamente mais difícil se não fosse a colaboração da igreja. E, além de tudo isso, ela também não apenas ensina a nossa família, ela também ensina sobre família. Eu, por exemplo, já falei aqui para vocês que eu já dei inúmeros cursos de noivos para vários casaizinhos. Inclusive, no momento, estou dando para 2 casais, sempre lá na minha casa, ministrando para eles. E é sempre uma grande alegria orientar como deve ser a vida do casal a partir da Bíblia. E a gente faz 3, 4, 5, 8 encontros, às vezes até 10, sempre lá em casa, no meu sofá, com toda a liberdade para conversar, para entender como é que é a família deles e tudo mais. E por que eu faço isso? Não cobro um centavo. Por que eu faço isso com essas pessoas? Porque eu creio que a família é a instituição base da sociedade e, consequentemente, da igreja. Famílias saudáveis, sociedades saudáveis. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Tá? Então, investir no início é o melhor investimento, né, irmão? Qualquer ação que você comprar, quem comprou Bitcoin lá assim que o Bitcoin saiu, hoje está bilionário. Alguns, né? Vamos lá. O ambiente da igreja, o impacto sobre as famílias. Esse ambiente de igreja, irmão, também ajuda muito. Também ajuda muito. Você tem crianças bem educadas, criadas nos princípios do Senhor, criadas de acordo com os valores da palavra de Deus, em que você pode ter a alegria de deixar seus filhos brincando com essas crianças, porque você sabe que elas vão estar crescendo, tá, em valores, em princípios, andando com as crianças. Claro que tem criança de igreja que é o contrário disso, né? Mas em que lugar que você vai encontrar crianças assim? O lugar mais favorável é na presença do Senhor, né? Depois, a igreja fortalece as famílias e as famílias fortalecem a igreja. Por tudo que eu falei com vocês, uma vez que a igreja nos ajuda a transmitir o nosso legado espiritual, as nossas famílias fortalecidas também fortalecem a igreja. Então, a igreja é uma família de famílias e coopera com as nossas famílias, e as famílias fortalecidas cooperam com a igreja. Amém? Vamos agora para aquela parte final. Só que não antes de pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilha nos grupos de WhatsApp também, irmão. Em nome de Jesus, me ajuda. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas que você puder, tá? E, além disso, você que ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, é só clicar um botãozinho. Clica aí, se inscrever e ative o sininho para você receber uma nova notificação todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo, para você estar informado, você não precisar ficar procurando o nosso vídeo no YouTube. Show de bola? Vamos então para a resposta às críticas. Primeiro, críticas, perguntas e comentários, tá? Não é só crítica, não. Quando você falou do Alexandre de Moraes, achei péssimo. Porque nem juiz ele é. Sujeitar um ser ditador e narcisista é demais. Irmã, a Bíblia fala para a gente submeter a toda autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus, né? E ele é juiz sim, porque ele foi ministro, nomeado ministro do Supremo. Para você se tornar juiz, você passa em concurso, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância. Você tanto tem juízes que foram promovidos a desembargadores, como também você tem um quinto constitucional, que é a indicação do governador, metade de advogados e metade de promotores. Então, desde a segunda instância, um quinto já é por indicação. STJ e STF, você tem indicações do presidente da República do momento. Então, a forma de ascensão para esses cargos é a indicação política. Tá? Não tem concurso para ministro do Supremo. Então, ele é juiz, sim. Tá? Ele é ministro do nosso país. Concordo com as atitudes dele. Eu poderia gravar aqui um vídeo de horas criticando todos os posicionamentos recentes dele, principalmente nesse inquérito aí das fake news. Tá bom? Poderia ficar aqui horas criticando, mostrando as inconsistências jurídicas de várias decisões dele. Mas isso não me dá o direito de ser desrespeitoso, isso não me dá o direito de ser insubmisso. A Bíblia não disse
você tem uma exceção quando você não gostar das decisões do juiz, tá bom? Agora, o que eu posso fazer? Quando o que ele decide vai de encontro àquilo que eu acredito ser a vontade de Deus, ou seja, ele manifestar uma ordem, ele proferir uma ordem manifestamente ilegal, aí eu posso praticar aquilo que o Elon Musk fez, que é chamada desobediência civil. Eu me recusar a obedecer aquela ordem, apesar de assumir o prejuízo por isso. Igual aconteceu no movimento dos direitos civis lá nos Estados Unidos. Martin Luther King, o movimento que ele liderou, não era um movimento parecido com os Panteras Negras, que queriam impor a luta contra a segregação racial através da força. Não. O Martin Luther King nos Estados Unidos e o Mahatma Gandhi lá na Índia, eles agiram através do movimento de desobediência civil. O que é o movimento de desobediência civil? O negro não pode estar sentado no lugar do branco. Aí o negro ia lá e sentava no lugar do branco. Por quê? Porque a polícia viria, iria prender, ia gerar manchete. Ele ia para a cadeia e não ia reclamar. Ele sabia que ia para a cadeia, ia de bom grado. O objetivo dele não era não ser preso. Pelo contrário, estou indo preso, mas estou indo preso consciente de que eu estou lutando pela liberdade, pela igualdade. O Elon Musk está perdendo milhões aqui no Brasil com o bloqueio do X, mas ele prefere lutar pela liberdade de expressão do que se submeter a decisões arbitrárias. É um ato de desobediência civil. Agora, ficar xingando a autoridade, ficar usando expressões vulgares, ficar desrespeitando, isso aí não é papel de crente, tá? E ele é juiz, sim, ministro do Supremo Tribunal Federal, tal qual os outros 11. E se você observar, pouquíssimos juízes de carreira se tornam ministros do Supremo, tá bom? Porque normalmente eles querem acadêmicos, e juiz trabalha muito, tá? Dessas carreiras de concurso público, é um dos que mais trabalham. É difícil você encontrar um juiz assim muito acadêmico, tá? E normalmente o perfil que eles procuram são pessoas com perfil mais acadêmico. Um amigo colocou aqui, um amigo, um irmão, sei lá, David Mariano é 10456, um amigo do bem. Isso aqui é aquele político, irmãos, que é meu amigo muito antes de ser político, tá? É meu amigo pessoal, que tá vindo candidato aqui no Rio de Janeiro e que tem, com certeza, o meu apoio. Porque, como eu disse na última aula, quem é omisso na política está permitindo com que pessoas corruptas, com valores diferentes dos nossos, sejam eleitos. E a gente não pode ser omisso. Nós não podemos ser omissos. A gente tem que ter lado. A gente tem que pesquisar quais são os melhores candidatos. A gente não pode vender o nosso voto por um óculos. A gente não pode vender o nosso voto por um atendimento odontológico. A gente não pode vender o nosso voto por uma bomba. A gente não pode vender ou negociar o nosso voto. A gente tem que pesquisar e ver quais são as melhores propostas das pessoas que têm mais caráter. Certo? Tem que ter as duas coisas, tá? Tem muita gente que tem caráter, muito pastor que se candidata que nunca fez nada do ponto de vista político. Tu acha que quando ele ganhar ele vai passar a fazer? Não vai, irmão. Ele vai ficar militando lá com pauta de igreja o resto do mandato dele. Não vai fazer nada pelo povo, tá? Então o ideal é você ter um candidato que tem os teus valores e que trabalha pelo povo, já tem histórico de trabalho. Se você não puder juntar os dois, escolhe um pelos valores, tá? Mas o ideal é você juntar os dois, tá bom? Então seja diligente. Você é da cidade do Rio e tem outro candidato, que não seja através de compra de voto, porque ele fez um favor, porque ele tapou o buraco da tua rua. Ah, mas ele tapou o buraco da minha rua. Irmão, ele usou dinheiro público, ele não usou dinheiro dele, certo? E ele só teve acesso a esse recurso público, muito provavelmente porque ele fez algum esquema, tá? Por que ele não tapou antes? Enfim, tem gente que já faz com costume, tá? O David Mariano faz com costume. Se você não tem candidato, cogite. Se você já tem, Deus te abençoe e não está aqui para botar cabresto político em ninguém. E por fim, revisão. Mais uma vez eu passei de 1 hora. E quando eu passo de 1 hora, eu costumo não fazer a revisão, tá? Só queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar ministrando esse conteúdo para vocês. Agradeço vocês pela imensa atenção que vocês me prestaram. E que Deus abençoe a cada professor de escola bíblica que for ministrar a sua aula, que Deus possa usá-los poderosamente, que nós possamos contribuir para a edificação da igreja através do ensino da palavra. Essa é a minha oração pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.